Olá, me chamo Cristine Erhardt e aqui no meu canal eu ensino dentistas, assim como eu, a faturarem mais no seu consultório, através de algumas técnicas que fazem com que tu perceba que o teu consultório é uma empresa. E hoje, nesse vídeo, eu vou te dar 3 passos para que tu consiga fechar mais tratamentos, principalmente de valores mais altos. Mas antes, eu preciso alinhar um pensamento junto contigo. E para isso, a gente precisa ter 2 premissas antes de começar os 3 passos de verdade. Então, a primeira coisa que tu precisa entender com relação aos pacientes é que, diferente de um produto onde a gente pega na mão, a gente sabe como é que ele é, nós vendemos um serviço. Então, os pacientes precisam confiar na gente 100% para entregar aquilo que, na verdade, está dentro da cabeça deles. Então, eles imaginam como eles vão ficar, eles imaginam como vai ser o tratamento, eles imaginam como vai ficar o procedimento depois de pronto. E tudo isso precisa de uma confiança extrema da parte deles com relação ao dentista que vai executar esse procedimento. E a segunda coisa é que todos nós sabemos que a grande parte das decisões de compra são feitas com relação a emoções e não com relação à razão. E aí, muitas vezes a gente escuta aí pela internet que a gente tem que ativar, né, essa questão de desejo do paciente, que a gente precisa estimular a questão do desejo do paciente para ele tomar uma decisão mais emocional. Só que a gente esquece também de olhar para o outro lado das emoções, que é a emoção do medo. Então, a grande parte dos nossos pacientes, quando vêm passar conosco, mesmo quando são procedimentos estéticos, eles não estão 100% confortáveis. Eles, sim, têm bastante medo. E por isso que essa questão de não ser tão tangível, de eles não conseguirem enxergar, de eles não conseguirem pegar o que vai acontecer durante o procedimento, fora todas as experiências, muitas vezes negativas, que os pacientes vêm de outros atendimentos, de outras épocas da odontologia, fazem com que, muitas vezes, o paciente decida por não fazer o tratamento. E não é só não fazer contigo, é realmente não fazer o tratamento. Quantos pacientes chegam no teu consultório e tu vai atender, eles te dizem ali que faz 3, 4, 5 anos que não passam no dentista. Quando, na verdade, quando eles te dizem 5, a gente sabe que é 10, não é mesmo? É assim mesmo. Então, aqui vai os 3 passos para que tu consiga fechar mais tratamentos. Então, o primeiro passo de todos é tornar tangível esse tratamento. E como que a gente vai fazer isso justo na primeira consulta? E aqui eu desenvolvi algumas técnicas para eu conseguir abranger a maior parte dos pacientes. Por quê? Porque a gente sabe que alguns pacientes são mais auditivos, a gente sabe que alguns pacientes são mais visuais, outros pacientes são mais sinestésicos, então eles precisam tocar. Mas existem algumas técnicas, sim, que eu até durante o curso eu consigo exemplificar melhor como que a gente pode diferenciar esses tipos de paciente. Mas, em geral, quando tu quer ter um atendimento mais padronizado e não precisar ficar descobrindo, né, em que pontinho, que caixinha se encaixa cada um desses pacientes, a gente precisa lançar mão de algumas técnicas. E quais são essas técnicas? Então, primeira coisa, fotos. Se tu não consegue ter um acompanhamento fotográfico do teu paciente, tu não tem um protocolo de fotografia dos teus pacientes, comece a fazer agora. Por quê? Porque nesse momento da consulta de avaliação, tu consegue ter um banco de dados para mostrar para esse paciente que está ali na tua frente como que ficou o tratamento de um outro paciente. Claro que aqui tu também pode lançar mão de conceitos técnicos de fotografia no momento da avaliação e aí mostrar como está a boca daquele próprio paciente. Mas não é nem disso que eu estou falando, eu estou falando uma coisa mais simples. É mostrar o antes e depois de procedimentos que aquele paciente que está ali na tua frente vai fazer igual. E aí ele já começa a tangibilizar, ele já começa a enxergar mais como que vai ser o final do tratamento dele. Outra coisa que tu pode lançar mão são de vídeos, tá? Tem vários vídeos que a gente consegue baixar na internet, né? Geralmente tu paga um custo por isso, tu baixa para mostrar como é o passo a passo de uma forma esquemática, principalmente quando for implante, nada de mostrar cirurgia de verdade com sangue, nada disso, mas um esquema para o paciente começar a entender como que isso vai acontecer, o que, que vai acontecer nessa consulta em que eu vou colocar meu implante. E por último, tu pode também lançar mão de macromodelos, por exemplo.
A gente pode ter alguns macromodelos no consultório, ou mesmo em caso de prótese, isso a gente faz bastante aqui na clínica, é ter próteses para o paciente tocar, pegar, sentir, segurar na mão e ver qual é o material, como que é feito, o que vai acontecer na boca dele e tudo mais. Então, a gente tem modelos mesmo de prótese para que o paciente consiga enxergar, por exemplo, uma coroa de porcelana, uma flexite. Então, com isso, ele consegue tangibilizar de uma forma melhor o que vai acontecer e como vai ser o resultado daquele tratamento que ele está querendo fazer contigo. Tudo isso tu pode fazer junto de uma explicação, de uma forma cada vez mais simples para que ele possa entender. Nada de muito elaborado, nada de termos muito técnicos, mas fazer com que esse paciente consiga entender o que vai acontecer, qual vai ser o passo a passo, deixando simples para que ele possa perceber que se ele fizer vai ser algo rápido, que ele não vai sentir dor, que tu vai anestesiar ele, que tu vai passar pomadinha antes da anestesia, tudo isso vai contando. Esse, então, é o passo 1. O passo 2 é que tu tem que já ter em mente quais são os custos que tu vai cobrar. Valores mesmo de procedimento. Aí tu pode estar achando, mas é claro que eu sei quanto que custam meus tratamentos. Às vezes não é bem assim. Por quê? Porque se o paciente quer fazer uma negociação, às vezes tu não sabe qual é a tua margem que tu pode estabelecer ali de negociação, caso esse paciente, por exemplo, venha a fechar a família inteira. Ou se ele te peça para parcelar em mais vezes. Então, tudo isso tu já tem que ter pensado quanto é o mínimo que eu consigo cobrar de procedimentos, quanto é o máximo que eu consigo cobrar desse mesmo procedimento, qual a margem de negociação que eu tenho nesses procedimentos, principalmente de valores mais altos, por exemplo, e quais são as possibilidades de parcelamento para esses pacientes. Tudo isso tu já tem que estar previamente estabelecido. Quanto que eu vou dar desconto se o paciente decidir fazer o tratamento, pagamento à vista? O que eu vou dar de desconto se ele me der uma condição diferenciada? Por exemplo, ele vai fechar um tratamento de toda a família. Ele, a esposa, a mãe dele, todos os filhos. Se ele for fazer um pacotão familiar aí, tu sabe o quanto tu consegue dar de desconto? E se consegue dar desconto? Porque tem tudo isso, né? Tu precisa ter já de antemão previsto todas essas possibilidades, porque na hora que o paciente te perguntar, tu não fique receoso. Claro que tu não vai mostrar uma cara de muito feliz, né, quando ele te pedir um desconto, não é isso que eu tô querendo te dizer. Mas tu precisa ter tudo isso em mente, porque isso faz parte de uma precificação do produto. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Então, por exemplo, a gente vai fazer um tratamento, um protocolo, onde vai ser colocado alguns implantes nesse paciente. Ao invés da gente explicar qual vai ser a técnica que a gente vai usar no sentido de que a gente vai colocar alguns implantes, que vai ser necessário, que a quantidade de implantes vai ser a suficiente para dar um suporte para esse paciente conseguir mastigar. A gente fica falando do tipo do implante, da marca do implante, que a marca que eu uso é a melhor, que a marca que eu uso é nananã. E aí o paciente começa a imaginar que tudo é a mesma coisa. Por exemplo, caso de alinhadores. Muitas vezes o paciente chega no consultório imaginando que os alinhadores são plaquinhas, né, que isso eles veem na internet, que o dentista simplesmente encomenda para ele. Que o dentista vai lá, entra no site dos alinhadores e diz: olha, eu quero plaquinhas para o paciente Joãozinho. E aí vem as plaquinhas prontas, que o ortodontista não faz absolutamente nada. E aí a gente fica aqui vendendo os alinhadores, os alinhadores, os alinhadores. Quando, na verdade, um esclarecimento básico que a gente precisa dar para o paciente é que, tanto nos alinhadores quanto nos implantes, o fator crucial não é o alinhador, o implante, a marca do alinhador, a marca do implante, mas o dentista que está executando aquele procedimento. Porque é o ortodontista que vai fazer o planejamento desse alinhador. É o implantodontista que vai fazer o planejamento desse implante. E isso pode mudar totalmente o resultado desse paciente. Então, na hora de nos comunicarmos com o nosso paciente, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Não falar com ele como se, na verdade, a solução do caso dele fosse um implante. Ele precisa entender que a solução para o caso dele é que tu realize um procedimento para que resolva a falta daquele dente para ele. E não um implante. Porque se for um implante,
ele vem na minha clínica, ele vai na clínica A, na clínica B, e ele vai simplesmente cotar preço. Assim como no caso, por exemplo, dos alinhadores. Ele vai na minha clínica, ele vai na clínica da frente, e assim por diante. Por quê? Porque para ele, o dentista não está fazendo absolutamente nada. Mesma coisa no implante, como eu expliquei os ortodontistas com relação aos alinhadores. Então, os implantodontistas, na cabeça dele, fazem exatamente a mesma coisa. Eles pegam o parafusinho, colocam dentro da gengiva, né? Que é assim que eles pensam, coloca dentro da gengiva e depois vai colocar um dente em cima. Então, se for a doutora Mariazinha, o doutor Joãozinho ou a doutora Cibele, para eles é tudo a mesma coisa. E, portanto, quem cobrar menos, eles vão. Não seria um pensamento lógico? Para e pensa tu no lugar deles. Se o problema é a falta do dente e o implante é que resolve, quem coloca implante? Ah, coloca a Mariazinha, coloca o Joãozinho, coloca a Cibele. Ah, os três colocam. Qual dos três cobram menos? Eu faria assim também. Então, o que falta muitas vezes é clareza na hora da comunicação. Na hora que a gente está conversando com o paciente sobre a questão do seu tratamento, é mostrar para eles que, na verdade, o implante em si é só um acessório para fazer com que ele tenha a sua reabilitação. Mas o local onde vai ser colocado esse implante, o planejamento de como vai ser instalado esse implante, isso sim é crucial para o sucesso do tratamento. Então, presta atenção nesses detalhes, nessas nuances, que muitas vezes o que tu faz é vender o teu tratamento para outro, que vai cobrar muito menos. E se tu tem segurança do teu trabalho, se tu tem segurança que o paciente fazer o tratamento contigo vai ser muito melhor para ele do que fazer com o doutor Joãozinho da vida, então faça com que ele te entenda. Ele não tem que ser, esses pacientes só procuram preço mesmo. Não, eles muitas vezes procuram preço porque eles acham que é a mesma coisa. Então, cabe a ti mostrar para ele a qualidade dos teus atendimentos e como que tu consegue fazer um planejamento para que tenha uma longevidade e que este implante dure muito tempo, que não dê problema para ele, todos os processos que tu tem que fazer, quais são as medicações que ele tem que tomar, tudo isso ele precisa saber. E faz parte da hora da avaliação tu explicar tudo isso para ele. Eu espero que tenha te ajudado. Escuta de novo esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitos erros desses pequenininhos tu deve estar cometendo por aí. Eu sei porque eu faço aí às vezes ainda também. Te espero no próximo vídeo.